VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Secretaria Escolar. Relações interpessoais. Saber resolver os conflitos no ambiente de trabalho. Luciana Simas. Descrição: ela está sentada, está à esquerda da tela, é parda, cabelo preto, liso, curto, olhos castanhos, veste blusa rosa, visto da cintura para cima. Olá, vamos começar a nossa segunda semana, a segunda competência, que é como resolver conflitos no ambiente de trabalho. E vamos lembrar um pouco da semana anterior que a gente falou sobre como lidar com as diversas personalidades, também no ambiente de trabalho. E isso muitas vezes gera conflitos. Hoje eu trouxe a professora e advogada Anne Almeida, que trabalha na Prefeitura do Recife, no setor de atendimento ao servidor. E ela atende casos de conflito nas unidades escolares, além de outras coisas. Oi, Anne, como chega até você os casos de conflito das unidades escolares, e fala um pouquinho se você também vai até as unidades. Oi, Luciana, a todos que estão nos assistindo. Anne Almeida, professora e advogada. Descrição: ela está sentada, está à direita da tela, é parda, cabelo preto, cacheado, curto, olhos castanhos, veste blusa rosa, visto da cintura para cima. As demandas, elas vêm ou de maneira escrita, por ofício, por relatório escolar, ou por um relatório da própria pessoa, ou o servidor ele se encaminha para o nosso setor de forma espontânea. Quando ele se sente incomodado. Quando ele se sente, de certa forma, incomodado. Além disso, pode acontecer de nós irmos visitar as unidades escolares, as unidades educacionais. Certo, mas geralmente é quando alguém chama ou quando vocês acham que tem a necessidade, quando está acontecendo algum conflito? Normalmente as pessoas, algum segmento da unidade se sente na necessidade de fazer esse tipo de intervenção, e é então quando o setor ele é acionado e a gente faz esse atendimento. E como se caracteriza um conflito, Ana? O conflito, Luciana, ele basicamente parte de uma situação em que alguém está insatisfeito. Tanto pode ser a maior parte do grupo, como uma minoria, às vezes apenas uma pessoa. Então surge o conflito nessa situação de não aceitação de uma ideia proposta ao grupo, normalmente. Não há um consenso, não é isso? Normalmente não há um consenso quando surge o conflito. Que tipos de conflitos acontecem nas unidades escolares e qual é o mais comum? Veja bem, normalmente existem regras regulamentares que ou não são completamente conhecidas do grupo ou não são completamente respeitadas. E aí, uma das partes sente a necessidade de colocar para o grande grupo a situação. E a partir daí, o conflito ele surge e a gente procura conhecer das partes qual é a principal reclamação, e a partir daí a gente trabalhar em cima do que pode vir a ser uma mediação. Certo. E geralmente acontece o quê? Professor, gestor, aluno, professor, funcionário, gestor, como é que... Todos esses segmentos. chegam até a escola. No nosso setor, em especial, a gente atende mais servidor. Então, esse conflito entre aluno e professor normalmente não é resolvido neste setor de atendimento ao servidor, embora a gente possa vir a tomar a ciência dele em algum momento. Mas normalmente entre servidores. E assim, mas entre os servidores tem algum que se destaca mais, que geralmente acontece? Existe muita a situação entre gestor e servidor. Normalmente gestor e servidor, mas também em duplo sentido, tanto do servidor em relação ao gestor, como em relação ao gestor em relação ao servidor. E como é feita essa mediação de conflito? Fala um pouco do seu trabalho, quando essas partes estão juntas, como é que é feito, quando é que eles são atendidos separadamente? Veja bem, a mediação propriamente dita do conflito, ela só acontece se as partes quiserem. Então, assim, o primeiro pressuposto as partes têm que querer. Se não existir essa vontade inicial de compor, de minimizar os danos que já existem, não existe a mediação. Então, normalmente, a gente não tem
essa postura de colocar os envolvidos todos juntos no mesmo momento, até porque também não é vontade deles que seja dessa forma. Né? Eles preferem que seja feita a escuta inicial e depois a gente pergunta se ele quer entrar em contato com aquele servidor que aconteceu o conflito. Normalmente eles não querem. Normalmente a gente então atende separadamente. Pode acontecer do servidor solicitar que haja essa composição, e aí nós fazemos também. Para o que um disser e o outro disser ser confrontado, não. Acontece esse confronto ou é mais para apaziguar mesmo? Exato, assim, não a questão do confronto em si, mas a exposição das ideias ao mesmo tempo para que aquela pessoa, no caso nós, como servidores que atendemos os outros servidores que chegam, ver se é possível ter uma mediação e ver se é possível encontrar uma solução para aquela situação posta. Mas normalmente eles preferem não haver essa composição, que não haja essa composição. Teoricamente, os conflitos poderiam ser evitados? Teoricamente, na teoria é possível. Na prática é mais difícil porque, como a gente está dentro de um ambiente onde existem informações diferentes, educação diferente, forma de reagir diferente, então o conflito ele existe. Então, teoricamente seria perfeito, mas na prática a gente vê que não é bem assim. E quando é que esse conflito ultrapassa os muros da escola e deve ser resolvido na Secretaria de Educação, que é o caso do seu setor? Basicamente, quando não há a comunicação. Quando todo canal de comunicação possível se torna inviável. Então, é porque você não quer mais conversar, porque você não quer mais expor sua ideia, você não quer mais entrar em contato com aquele outro servidor. Então, se torna difícil, a comunicação impossível, então ultrapassa o muro da escola, o muro das creches, e aí chega no nosso setor como uma forma de uma busca de socorro. E eu ia perguntar justamente isso, qual o papel da comunicação no surgimento do conflito? Comunicação é essencial. Às vezes, por falta dela, normalmente por falta dela, o conflito ele existe. Uma comunicação que seja eficaz no sentido de você entender o que o outro está dizendo, procurar ver o lado dele, evitaria bastante conflitos. O conflito pode ser positivo? O conflito em si, ele indica que alguma coisa não está bem. Eu posso dizer pela experiência que eu tenho que a consequência da resolução do conflito pode ser positiva. Pode ser positiva. Porque às vezes acontece ter alguma coisa que não vai bem e ninguém sinalizar. Quando alguém sinaliza, aquilo pode ser resolvido. Então, o lado positivo é justamente esse, né? Exatamente. Quando é que ocorre a resolução? Sempre há resolução do conflito? Como eu falei inicialmente, a resolução do conflito, ela só ocorre se as partes envolvidas quiserem. Porque eu posso dar a melhor sugestão e as pessoas não acatarem aquela sugestão, e aí o conflito ele não vai ser resolvido. As pessoas têm que partir da ideia de que querem compor, querem realmente resolver aquela situação. E é comum haver recorrência, assim, o mesmo conflito com as mesmas pessoas retornarem ao setor? Acontece, não é um número muito alto de reincidência, que a gente pode dizer assim, mas acontece. Como as pessoas envolvidas no conflito geralmente chegam até vocês, assim, emocionalmente? Como é que elas chegam geralmente? Alguns chegam bastante abalados psicologicamente. Outros chegam bastante irritados e agressivos. Outros chegam sem entender por que estão ali, não entenderam que aquilo ali é um conflito e que não foi comunicado. Deveria haver uma composição a respeito disso, mas basicamente é isso, é uma tristeza muito grande, uma agressividade muito grande, o desconhecimento do motivo pelo qual está indo ao setor. E como isso é visto, como é que é tratado por vocês quando as pessoas chegam abaladas dessa forma? Nossa equipe ela é multifacetada, poderia dizer assim. Nós temos advogados, temos assistentes sociais, temos psicólogos, todos com o cargo de professor, mas que têm essas especialidades, essa formação diferenciada para justamente atender às muitas possibilidades que o atendimento ao servidor da prefeitura exige, necessita, principalmente na área da educação. As novas tecnologias ajudam ou atrapalham o conflito? As novas tecnologias, digamos que elas são neutras. As pessoas é que infelizmente utilizam ela de forma positiva e de forma negativa.
ela pode ser muito útil, as novas tecnologias podem ser muito úteis, no sentido que o servidor ele pode utilizar-se daquilo para fazer uma composição, para pedir uma desculpa, para mostrar diante do grupo que tem a boa intenção de que aquele conflito seja resolvido, como também pode ser acirrado o conflito, tendo em vista algumas publicações, porque aquilo que está registrado, infelizmente, se torna de domínio público, né? E aí, às vezes as pessoas não têm muita noção de que é necessário ter um cuidado na hora de registrar as coisas, né? Seus sentimentos, suas emoções, suas percepções. É preciso ter cuidado com as mídias nesse sentido. E como a escola pode resolver os conflitos sem precisar recorrer à Secretaria de Educação ou a outros meios? A escola, ela poderia, seus componentes, exercitar a questão da comunicação, da boa comunicação. Aquilo que não ficou bem esclarecido deveria ser esgotado dentro da unidade antes de passar para fora, para além dos muros da escola. E boa vontade, a questão dos servidores entre si ter aquela boa vontade de querer compor. Quando ultrapassa os muros da escola é porque já não tem mais como resolver pacificamente ali entre eles. É preciso uma outra pessoa que tenha uma visão mais imparcial da questão do conflito. Falando em parcialidade, quais as características que um bom mediador deveria ter? Imparcialidade. Ele tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que ter a compreensão de que existem muitas verdades ali envolvidas e ele tem que escutar todas as partes da melhor maneira possível. De maneira nenhuma dar razão a nenhuma das partes, porque você dar razão significa que você não está escutando com a imparcialidade que você deveria ter. Você ser direto, é bom você focar realmente na questão do conflito em si, porque as pessoas já chegam tão abaladas que às vezes elas não se lembram qual é o ponto crucial do conflito. Principal, né? O ponto principal. E paciência também, né? Porque é necessário ter paciência com pessoas que estão abaladas. Sempre existe o lado certo e o lado errado na situação? Aquele que chega dizendo que a sua razão é a melhor, ele se considera certo. Então, digamos assim, que existem muitos lados e todos precisam ser avaliados. Então, assim, o certo e o errado nessa hora se torna uma definição meio complicada, porque o conflito em si ele já é uma coisa a ser discutida. E aí, quando a gente classifica como certo ou errado, fica meio complicado sair dele. Cada um tem a sua verdade, né? Cada um acha que está certo. Sem identificar as pessoas ou a escola, tem algum exemplo que você possa dar de alguma mediação que foi feita por vocês? Normalmente, a gente atende as unidades onde uma das partes considera que o seu direito está sendo prejudicado. Entre outras coisas, a gente tem uma reunião que costuma chamar de reunião de ajuste de conduta, onde as pessoas normalmente dizem que o funcionamento, o exercício da sua atividade não está sendo bem visto. Ou porque o dirigente, e aí eu dou um exemplo, quando o dirigente, por exemplo, considera que aquele servidor ele não está realizando as atividades que eram de sua competência fazer, como pode acontecer também de o servidor se sentir ameaçado por uma perseguição de algum colega, que não precisa ser o dirigente, pode ser um outro colega que tenha o mesmo cargo, e no caso a mesma função. Entendi. E no caso, geralmente também acontece por conta das questões mesmo do trabalho, de relacionamento interpessoal mesmo, de não se dar bem um com o outro. Acontece, às vezes existe alguma coisa que não deveria. Acontece, às vezes, as pessoas se conflitarem devido a coisas que disseram, a sentimentos que não expressaram da melhor maneira possível. E aí se torna uma bola de neve, porque as coisas que não foram resolvidas anteriormente vêm com toda a força de uma vez só. E aí tudo é visto, a questão funcional, a questão do relacionamento interpessoal, tudo se envolve. Você falou algumas vezes em compor, né? Quando as partes não querem compor. O que seria exatamente esse compor? Compor seria o encontro dessas pessoas, não só dessas pessoas em si, como alguns departamentos que podem estar envolvidos na situação inteira, que pode ser funcional e pode ser de relacionamento interpessoal, e aí a gente faz uma reunião com mais elementos. Então, isso seria uma composição, uma reunião com mais elementos do que aqueles apenas envolvidos no conflito. Então, eu gostaria de agradecer a professora Anne, né, por ter nos ajudado a entender melhor sobre o conflito, né, no ambiente escolar. Essas dificuldades, esses conflitos sempre vão existir nas unidades escolares. Cabe, né, a todas as pessoas que compõem,
né, todos os funcionários e participantes da comunidade escolar, tentar resolver da melhor forma possível, lembrando do respeito e a garantia do direito de todos. A gente se vê na próxima aula. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Lisandra Santos. Victor Lins. Professor autor. Luciana Simas. Entrevistada. Anne Almeida. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.